Olá, tudo bem? Ontem, dia 9 de agosto, foi comemorado a lembrança da Batalha de Farsalos. A batalha decisiva que aconteceu, uma guerra civil das forças romanas republicanas lideradas por Pompeu, por Roma, e do exército romano liderado por Caio dos Júlios, que atendia pelo nome de César, e a sua volta para Roma. Tudo começou antes do ano 48 a.C., 6 anos antes. Na lei do triunvirato, três comandavam Roma, e César era um deles que governava. E o Senado, mais os outros temendo a popularidade de César, ordenou que ele fosse para a região da Gália, nas fronteiras da Gália, a região da França, com outros países ali próximos dela, uma região de tribos bárbaras, que era difícil de Roma penetrar, porque por ter várias tribos, essas tribos elas não tinham apenas um só líder, não ficava apenas como o Império Persa, apenas em uma só liderança de um rei, então era mais difícil para você guerreá-los de maneira coordenada, porque cada tribo tinha seu próprio líder, suas próprias estratégias militares, e isso entrar ali eram dentro de 500 mil quilômetros quadrados, em volta ali, era tudo Império Romano, mas entrar ali era suicídio, por não conhecer a região, a topografia e os costumes e os hábitos de guerra daqueles povos. César iria apenas simplesmente manter as fronteiras, nada mais. César não queria ir, mas até que César pensou bem. A minha política poderá ser feita fora de Roma, nas guerras, nos campos de batalha. É assim que todos ficam famosos dentro de Roma, pelas suas conquistas, pelas suas riquezas saqueadas e mandadas para a maior metrópole do planeta, que naquela época habitava uma média de 50 milhões de habitantes. E assim César foi. Durante 6 anos, César ficou ali guerreando com aquelas tribos. Ele decidiu uma decisão difícil da sua vida. Se eu entrar com o exército sem permissão do Senado e guerrear ali e perder, corro o risco do exílio, mas os meus soldados de nunca mais voltar para Roma. Mas se eu entrar e vencer e começar a mandar riquezas para Roma, o povo vai me aplaudir, o Senado vai me perdoar, e assim eu poderei voltar com o exército aclamado pela população. César imaginava na sua cabeça que estava chegando o fim e o declínio da República Romana. Então era preciso de alguém segurar as rédeas e fazer as mudanças necessárias para manter todo o vasto império de mais de 1.800.000 quilômetros quadrados. César foi avante. Nas suas conquistas, César foi boa parte das tribos ficaram no centro, coagidas em volta de uma grande montanha, em cima de uma grande montanha fortificada. Foi aonde César, em 6 semanas, teve a ideia de cortar as árvores de carvalho dos bosques e fazer uma fortificação em volta do monte, que assim mataria aquelas tribos todas que se uniram em um só líder de fome, de inanição, de fraqueza, e assim poderia ele guerrear com eles e não deixar eles escapar para unir com as outras tribos do norte para trazer mais força. César, durante 6 semanas, o exército construiu todo um forte em volta da montanha. O exército mais bem preparado do planeta, o exército mais bem, digamos, treinado e maneira mais bem organizada, eles funcionavam numa seguinte dinâmica: enquanto uns cortavam as árvores, outros carregavam, outros traziam comida para os soldados, outros traziam água, outros vigiavam, outros cavavam trincheiras e por aí vai, artilharia de torção. Então era possível o exército trabalhar 24 horas nos projetos sem se cansar. Muitas das vezes chegou em lugares que não tinha ponte, então contava-se o exército com um sistema de engenharia muito sofisticada, de homens capacitados, que faziam as pontes, faziam os navios até as naus para que pudesse chegar do outro lado e conseguir continuar a guerra. Então, em 6 semanas, César fez um forte em volta dessa montanha, e seu exército ficou em volta. Só que ele ficou sabendo a notícia que as tribos do norte já tinham todas se unidas para vir salvar as outras e guerrear contra o exército. Ele tinha que pensar em alguma coisa rápida em 3 semanas.
foi aonde ele mandou levantar uma outra muralha em volta daquela que ele havia feito. Uma outra fortificação de árvores, de madeira, de novo. E em 3 semanas apenas, foi um dos maiores feitos da engenharia. César levantou-se uma outra muralha, uma outra edificação, com fortes, com tudo, em volta daquela que havia construído. Quando os inimigos vieram e começaram a atacar de dentro para fora, César já estava ali defendendo deles e também uma outra guarnição atacando os que estavam chegando. E eles acharam que havia encurralado o exército romano dentro dessa fortificação. Mas se enganaram que César contava com uma imensa cavalaria de tropas em volta, passar em volta da fortificação e também muita artilharia de flechas, de arco e flechas, com flechas inflamáveis e também artilharias de torção, como catapultas, que pudessem defender toda aquele exército romano e assim poder guerrear com os que estavam fracos dentro da outra fortificação. E assim César venceu. Mandou ouro, riquezas, pratas, joias, diversas coisas para o povo romano, partilhar entre o povo e também presentes para o Senado. Assim a sua popularidade cresceu. Roma agora tinha mais de 500 mil quilômetros quadrados, anexado a mais de 1.800.000 quilômetros quadrados. Agora sim, quase um quarto da população do planeta nascia, morria e crescia agora e viveria e comeria a vida inteira dentro de Roma, das sombras de Roma. César agora tomou a decisão mais difícil da sua vida, que era voltar para casa. O exército cansado, querendo receber seu soldo, suas terras conquistadas por direito. Agora era a hora de César voltar e tentar conquistar o poder em Roma. César, uma noite antes, diante de um rio, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele soube que Pompeu havia reunido todo o exército e a favor com o Senado, um grande exército para jamais deixá-lo entrar dentro de Roma. César ali diante teve que pensar a noite inteira o seguinte: ou eu volto e sou um desertor, com o exército vagar por milhões de quilômetros do império, ou eu luto e guerreio e entro com as minhas tropas. E assim podemos até talvez pôr fim a todo o sistema que foi conquistado desse vasto império. O que fazer? Foi aonde ele pensando, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Agora não dá mais para voltar atrás. Agora é tudo ou nada. Foi aí onde ele disse a frase mais famosa, alea jacta est, ou seja, a sorte está lançada. César com suas tropas cruzou o rio e partiu na jornada. Pompeu, vendo que estava perdendo contra o exército de César, que era muito mais bem preparado e tinha estratégias militares muito mais, Pompeu se retirou, partiu sem retirada para o Egito. César, numa perseguição de 2 anos, descobre que lá no Egito, o irmão de Cleópatra, achando que iria conquistar a amizade e a simpatia de César, mata Pompeu e manda servir a cabeça de Pompeu numa bandeja a César. César fica horrorizado, que apesar de Pompeu ser seu rival, seu inimigo, mas era um grande general e merecia uma morte mais digna. Isso inflamou César a se unir contra a irmã de Faraó, da descendência dos Ptolomeus grego, unir com Cleópatra e assim derrubar o seu irmão e colocá-la no trono e fazer uma aliança com ela, o qual o Egito sempre beneficiou durante séculos, milênios, Roma, com alimentos, com comidas, com tecidos e muitas outras iguarias. E assim César voltou. Ao chegar em Roma, foi aplaudido, sentou-se no poder, tornou-se cônsul vitalício, com aclamação popular, de cônsul vitalício imperador. E ao sentar no trono ele pôde dizer: vi e venci. Então antes era, a sorte estava lançada, e agora eu vi e venci. E assim César pôde governar e implantar algumas coisas incríveis em Roma, como por exemplo a cidadania para todas as nações conquistadas, e assim colocaria fim a muitos conflitos e guerra, é para todos que moravam e nasciam, e cresciam e viviam debaixo do Império Romano, todos serem considerados romanos, teria sua descendência, a sua naturalidade, os seus documentos como cidadão romano.
Isso era motivo de muito orgulho nos primeiros séculos do Império Romano. E César pôde fazer muitas mudanças, entre elas soldos para os militares que chegavam das guerras, mais recursos para alimentar a população que muitas das vezes vivia pelas calçadas e morria de fome dentro da capital. Assim pôde também tratar com mais humanidade aqueles que eram conquistados, e isso trazendo revolta contra o Senado romano, trazendo revolta contra essas mudanças. Uma das grandes mudanças que César viu, que o calendário estava atrasado tanto do lado astronômico e o lunar, não se batia o calendário solar com o lunar. Então ele mandou fazer as mudanças necessárias para que tivéssemos o calendário juliano. Mais tarde, o calendário que substituiu o gregoriano teve algumas mudanças, tirou algumas mudanças que eram inexatas do calendário juliano. Mas até hoje existe um sistema de calendário baseado no de César. É por isso que é difícil datar antes de Cristo, porque antes de Cristo não tinha, você data no máximo até 3, 4 mil anos. Antes de Cristo não tinha um calendário definido, não tinha um calendário, então é difícil. Muitos períodos cronológicos não batem, muitos períodos cronológicos ficam vagos por falta de informações, por falta de períodos. Até próximo dos faraós, 4 mil anos e meio, nós temos ainda como datar. Passou disso, já é mais impossíveis. Né? A arqueologia tem feito um grande trabalho nisso, ao juntar essas informações. Então, depois de César para cá, de Caio Júlio César, então agora podemos ter mais umas datas definidas e marcar mais calendários com mais precisão, mais exatidão. Conquistas de César. Só que com o tempo César foi vendo aquele poder, Roma ia onde ele queria, aclamação popular como um deus, foi de imperador vitalício, e com isso César se agora começou a construir templos, edificar a cidade. Isso gerou muito emprego para as pessoas de baixa renda, de pobreza, que começaram a trabalhar, serem bem pagos, e assim crescer a metrópole e crescer o império. Mas César também começou a fazer templos para adoração a si próprio, se tornasse um deus. E com isso a tirania começou a fazer coisas e decidir por conta própria. O Senado, temendo o fim da República, o fim do Império, achou por bem assassiná-lo dentro do Senado. Foi isso que aconteceu, o fim de César. Alguns dizem que o próprio poder que César embebedou-se dele o levou à destruição. Causou ameaça e o levou à destruição, tinha que ser parado de alguma maneira. Mas, por outro lado, o que quero tirar de importância dessa história é a motivação de César, a vontade além da força de vontade, a coragem de ir avante dos seus sonhos e de conquistar. Esperou 6 anos por meio de campos de batalhas dia e noite, lutando para que pudesse preparar toda a sua trajetória para chegar ao poder de Roma de maneira que todo o império o aceitaria como imperador e assim poder fazer as mudanças necessárias na política do Império Romano e estabilizar o império. Mesmo assassinando ele, as suas mudanças foram tão fortes, mas tão fortes, que mais tarde não teve como segurar as revoltas da população, as guerras, os conflitos, os caos. Tiveram que pegar um sobrinho dele e colocar ao poder para que ele viesse reinar, e agora seria mesmo Império Romano, não seria mais república. Aquilo que César implantou seria por longos milênios e séculos lembrado, e até hoje no mundo moderno, muitas monarquias, muitos sistemas de leis, de mudança, de organização, ainda seguem as mudanças feitas por Caio do Júlio César. E assim logo depois veio César Augusto, que foi o idealizador, que foi o primeiro imperador de Roma mesmo, legítimo, e assim foi toda a trajetória que até hoje soa e é lembrado. Como um líder teve as suas falhas, teve seus erros, cometeu seus pecados, vamos dizer assim, mas o que ficou marcado na história, na vida de César, é a sua perspicácia, a sua inteligência, a sua vontade, sua força de vontade, mesmo diante de situações extremas. Ele tinha a solução. Ele pensava, ele parava, pensava, não agia por impulso e correu atrás de seus sonhos, mesmo que parecia ser impossível. Um general do campo de guerra, de batalha,
vir e conquistar sua própria cidade, sentar no trono e poder fazer as mudanças organizadas. E assim ele fez. Ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho. Por isso que ficou famosa essa frase Alea Jacta Est. Então, antes de lembrar a batalha de Farsalos, né? O que nós tiramos dessa história para a meditação é isso. Temos que ter coragem diante das situações, por mais difícil que seja. E há momentos e há caminhos e decisões na vida que não podemos recuar, mesmo que nos custe muito. Temos que ir avante. Você já imaginou se César tivesse recuado e voltado com o seu exército? Com que cara ele pensou iria olhar os homens que durante 6 anos lutaram do seu lado, sonhando em voltar para casa para poder rever a sua família, ter uma vida de paz, tranquilidade, poder assim, vamos dizer, aposentar de grandes batalhas, parar de dormir no meio do mato, no meio de campinas frias, geladas, e poder voltar para casa e dormir no conforto de um lar para sempre. Como agora ele iria dar notícia a esses homens? Vamos voltar, não vai ter jeito. Mas aí foi onde César viu que a única solução era avançar. Poderia estar errado? Poderia, que lhe custaria sua própria vida se estivesse errado. Mas foi avante, foi persistente. E assim venceu. Às vezes um dia um colega meu falou comigo, a vida não está nada fácil, né? Eu falei, não está mesmo não, nem para Dona Aranha, que ontem à noite o vento e a chuva jogou a teia dela no chão, rebentou-se toda a teia dela, mas hoje de manhã cedinho ela já saiu do cantinho da parede, levantou para o mesmo lugar e começou a tecer de novo seus fios, está lá armadinha a teia de novo. Ela vive daquilo ali, ela come daquilo ali. Se um insetozinho tem força de vontade de todos os dias, quando a sua teia é arrebentada por um animal mais forte, ou roubada por algum passarinho, um beija-flor leva para o seu ninho, ou a mesma tempestade, ela não se hesita em ir lá quantas vezes for necessário e tecer a sua teia de novo, porque ela vive dali, aquilo ali é o objetivo dela. Então, da mesma forma, temos sonhos, temos objetivos, devemos lutar por eles, correr atrás dele e de maneira nenhuma se acovardar e nem desanimar diante da primeira dificuldade. Se César tivesse feito o que lhe mandaram diante das dificuldades, teria passado a vida inteira apenas como um guarda de fronteira, a vida inteira ali vigiando apenas. Mas não, ele quis ir além. Ele quis sentar no trono. Ele quis ser rei. Ele quis governar para o seu povo e fazer as mudanças necessárias. Um forte abraço a você e felicidades.